Bom dia, meus amados irmãos e amigos em Cristo, graça e paz. Eu sou o pastor Simei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, São Paulo. Com alegria que estamos com este Momento com Deus dominical. É o momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Eu vou orar nesse instante. Querido Deus e Pai, muito obrigado por permitir que façamos essa gravação, possamos disponibilizá-la para todos aqueles que nos acompanham. E o Senhor esteja nos abençoando nessa reflexão, abençoando a todas as pessoas que nos ouvem. Segundo cada família, dá-nos a tua alegria e a percepção exata, segundo a orientação do teu Santo Espírito, essa compreensão da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que você compartilhe esse momento com Deus, fale com seus vizinhos, mostre isso aos seus parentes, aos seus amigos, porque a palavra de Deus precisa estar em nossos corações com o intuito e o objetivo de fortalecimento da nossa fé. Então, peça para que outras pessoas possam se inscrever em nosso canal e sempre deixe o seu like. Isso ajuda que percebamos o valor e a importância desses momentos com Deus para a sua vida. Eu quero ler o trecho da palavra que se encontra em Romanos capítulo 16, versos 1 e 2. Romanos 16, verso 1 e 2 nos diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Uma crente exemplar. Queridos, como é bom nós atentarmos para as pessoas que são exemplos de vida. Como é bom olharmos para as vidas das pessoas e vermos nelas virtudes que nos inspiram. Paulo fala para Timóteo para que ele fosse exemplo dos fiéis. E nós precisamos olhar, sim, para homens e mulheres que são baluartes, que são firmezas, que são colunas dentro de uma determinada igreja. E olharmos para essas pessoas. Muitas vezes há muitos que olham para pessoas erradas e querem apenas detectar falhas, detectar erros. E isso não é bom. E falar de erros de pessoas, falar das suas falhas, isso é desagradável. Embora há lugares para se fazer isso e ocasiões para se fazer. Mas eu quero destacar no dia de hoje o exemplo de uma irmã, exemplo de uma mulher, da sua fé, da sua crença em Cristo. Estou me referindo a Febe. Paulo, o apóstolo, considerou Febe como, diz o texto, nossa irmã, como diz aqui no verso 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então, Febe era um membro da família de Deus. Nós só podemos considerar alguém como um irmão ou como uma irmã se essa pessoa já passou pela experiência de conversão e teve um encontro realmente com Jesus e nasceu de novo. Essas pessoas são irmãos nossos. E Paulo então via nessa mulher uma mulher integrada dentro da família de Deus.
era das nossas, como nós podemos dizer. Era daquelas que estavam presentes, que faziam parte da família de Deus. Então, Paulo a reconhecia como tal, nossa irmã. Paulo também viu em Febe uma pessoa santa, isto é, separada de Deus. Ele diz no verso 2, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. E a palavra santo, quando é designada aos crentes, tem essa ideia de ser separado por Deus para um propósito de Deus. Santo não significa aquele que nunca erra, aquele que nunca está equivocado. Não, nós podemos errar, embora há um recurso para o cristão que, quando ele errar, ele se levantar rapidamente e se consertar diante de Deus. Mas aqui, o sentido de ser santo é um sentido de ser um crente separado. Meus queridos, todos nós, independentemente do gênero, né, se homem, mulher, se você é nascido de novo, você tem agora o que trilhar o caminho da santificação, isto é, um caminho de separação do mundo e agora ser alguém que está a serviço de Deus, alguém que foi separado por Deus por um propósito dele. Esta era a vida de Febe. Era uma mulher que tinha consciência de que a sua experiência com Cristo a levou, além de ser uma irmã, a ser uma santa do Senhor. E, por fim, Paulo considerou Febe como uma serva da igreja, diz o versículo 1. Ela está servindo a igreja de Cencreia. Eu disse um tempo atrás para minhas ovelhas de que não basta apenas ser seguidor de Cristo, é preciso servir ao Senhor. Aliás, há muitos que seguem a Jesus que não são servos de Cristo, estão seguindo Jesus de longe e pensam que está tudo bem com isso. Não, todo crente, todo aquele comprometido com Deus, todo aquele que pertence à família de Deus, ele precisa servir ao Senhor. E uma forma de servir ao Senhor é servir a igreja onde a pessoa está implícita, onde a pessoa congrega. Então, veja o exemplo de Febe. Ela servia na sua igreja, a igreja em Cencreia. Cencreia era um porto marítimo perto da cidade de Corinto, onde provavelmente Paulo tem escrito a carta aos romanos, à igreja em Roma, aos crentes em Roma, da cidade de Corinto. E Febe tenha sido a portadora desta missiva, desta carta endereçada à igreja de Roma. Então ela saiu dali de Cencreia, indo e viajando até Roma, levando esta carta àqueles irmãos, servindo a igreja do Senhor. Todo crente verdadeiro, ele se coloca à disposição do Senhor e sempre há um serviço a ser feito. Há muitos que ficam olhando a vida dos outros, tá? Você não faz isso, você não faz aquilo, você deixa de fazer, Não, queridos, o crente faz, o crente serve, o crente se dispõe, o crente se apresenta, o crente diz, como disse Isaías, eis-me aqui. Essa é a atitude do cristão, como foi a atitude da irmã Febe. Então, Paulo considerou Febe como irmã, como uma santa e como uma serva do Senhor. E qual foi o seu ministério? O ministério de Febe, o seu serviço, a sua prontidão em servir.
ela assistiu a muitos necessitados e sofredores. Não precisava alguém estar apontando o que ela deveria fazer. Ela simplesmente olhava com os olhos de Cristo as necessidades daquelas pessoas e servia. Muitas vezes eu vejo um necessitado e vou atender. Um irmão, outra irmã em outro local, numa outra cidade, numa outra ocasião, conhece outros necessitados, outros sofredores e vão atender essas pessoas. Então, é muito gostoso, é muito salutar quando nós reconhecemos esses necessitados e essas pessoas sofredoras e o crente, o servo de Cristo, pode atendê-los. É o que acontecia com a irmã Febe. Ele diz que ela era protetora de muitos. Ela atuava, ela assistia aquelas pessoas necessitadas. Febe ela não servia, ela não atendia, o seu ministério não era através da pregação, do falar. Muita gente acha que para servir a Deus precisa pregar, apenas pregar, né? E algumas mulheres hoje estão achando que essa é a principal tarefa delas, de falar, de pregar, de ensinar. Não é essa a principal tarefa de uma mulher dentro da igreja. Ela pode até ensinar, eu vejo coisas muito boas, uma mulher ensinar, uma mulher, às vezes, diante de uma circunstância, trazer uma palavra para outras irmãs, mas Paulo não destaca esse fato aqui na vida de Febe. Ele destaca uma outra coisa que ela poderia fazer dentro do serviço ministerial. Paulo chega a dizer que ela propriamente o serviu e a sua casa foi um lar para ele. Quem sabe aquela mulher bem hospitaleira, aquela mulher que recebia no seu lar, na sua casa, as pessoas, os necessitados, e servia, e os amparava, e o cuidava. E Paulo foi um desses que foi abençoado pela vida de Febe. E, finalmente, o pedido do apóstolo Paulo para a igreja em Roma, ele vai justificar por que os crentes de Roma deveriam recebê-la. Ele diz no princípio ali, do versículo 1, recomendo-vos Febe. Estou recomendando essa pessoa a vocês. E estou apresentando essa irmã. Veja que Febe chegou a Roma com a aprovação do próprio apóstolo Paulo. Febe chega com a carta de recomendação do apóstolo Paulo. Muito bonito quando nós chegamos numa determinada igreja com uma carta de apresentação de onde nós estamos vindo. E Febe, foi o que aconteceu com Febe quando chega ali à igreja de Roma. E nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo Paulo dando essa carta, recomendando Febe, dizendo: olha, eu estou recomendando essa irmã é exemplo, esta irmã é da nossa família, esta irmã é cristã, esta irmã serve o Senhor. E outro pedido do apóstolo à igreja de Roma, e a sua justificativa para que a igreja recebesse essa irmã, como diz aqui, porque ela deu assistência a muitos. Então, o testemunho de Febe falava muito alto. É o testemunho do que ela fazia, não do que ela falava, mas do que ela fazia. Tá? Falava muito alto e calou fundo no coração do apóstolo Paulo. Então, Paulo está recomendando porque via nos seus atos, na sua atitude, na sua prontidão, no seu próprio serviço, toda a sua dinâmica de fé, tudo aquilo que ela poderia apresentar, como: olha, eu tenho o que dizer a vocês. É o próprio testemunho
dela que contava, que falava. Ela era uma estrangeira e necessitava do auxílio. Por isso Paulo está recomendando. Ela está indo de um lugar para outro, está chegando aí. Tá? E ela está chegando, foi enviada por mim, provavelmente para entregar essa carta. E então, vocês precisam cuidar dela. Há muitas vezes, nós fazemos certas, assim, ficamos, né, prontos para rejeitar pessoas que chegam, e principalmente pessoas que vêm de outros países, e temos certas reservas. Há muitos que têm reservas com crentes de outros países, né? Eu não vou falar que são xenófobos, mas há algumas certas reservas. Mas nós precisamos entender, queridos, que para Deus, quando nós adentramos a família de Deus, nós não há estrangeiros, não há irmão que é de um outro país, da África, das Américas, da Europa. Não, você é de um outro país. Não, nós somos todos irmãos em Cristo. No céu não haverá crente brasileiro, crente chinês, crente europeu. Não, todos seremos irmãos, todos estaremos com o Senhor. E então, a Febe estava chegando a Roma e ela estava, quem sabe, indo de uma cidade, né? Estava uma viagem muito desgastante e ela precisava ser guardada e cuidada pelos crentes de Roma. Ela precisava de auxílio. E por isso Paulo sentiu-se obrigado a ajudá-la. Ela se prontificou, e é tão bom quando nós percebemos o irmão que se prontifica, alguém que se apresenta. Dever nosso, dever de todo crente, de toda a igreja, é olhar com carinho, e aí nós podemos ajudar essa pessoa naquilo que ela necessita. Eu quero deixar esse exemplo de mulher, e nós estamos numa semana importante dentro do calendário das mulheres no mundo inteiro, mas eu quero destacar o exemplo de uma mulher cristã, o exemplo de uma mulher que servia ao Senhor, o exemplo de uma mulher que não ficava apontando erros, não ficava apontando necessidades de outras pessoas. Ela olhava para dentro de si e servia ao Senhor. Por isso, Paulo a está recomendando. Será que nós teríamos recomendações dos nossos pastores, dos nossos líderes, como nós estamos sendo vistos, homens e mulheres, pela ótica do Senhor? Eu espero que, assim como Febe, nós tenhamos em nossas igrejas muitas Febes, muitas pessoas dispostas, muitas santas, muitas mulheres servidoras que estão atentas às necessidades dos demais membros da família de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar agradecendo por essa reflexão da palavra. Pai querido, muito obrigado ao Deus, porque na Bíblia nós vemos exemplos de fé, exemplos de conduta, como aconteceu com a nossa irmã Febe, da qual o apóstolo Paulo destacou aqui na sua carta aos Romanos. Eu quero agradecer pelas mulheres que temos em nossas igrejas, mulheres de fibra, mulheres de fé, mulheres conscientes do seu papel como cristãs, mulheres responsáveis, mulheres fiéis. Ó Deus, faça com que tenhamos cada vez mais esse tipo de crente nas nossas igrejas. É urgente, é importante. Mulheres que venham a não somente assimilar a palavra, mas colocá-la em prática. Mulheres que estejam a serviço de outras pessoas, de outros crentes. Muito obrigado a Deus pelas mulheres da nossa igreja.
Muito obrigado a Deus por todas as vidas, pelos homens também, aqueles que estão prontos a servir ao Senhor. Os abençoe, ó Senhor, e faça com que a nossa alegria em Ti seja apresentar, através do nosso testemunho, através da nossa conduta de fé, da nossa maneira de ser, para que muitos outros cheguem à pessoa de Jesus pelo exemplo. Eu louvo a Ti por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar a você que você tenha um ótimo domingo no amor e na paz de Cristo. Deus o abençoe. Amém.